sem o PITS. Na minha visão, é uma oportunidade que o setor imobiliário viu quando se estabeleceu a necessidade do RITS. E aí contamina todo o debate. Eu queria primeiro afirmar essa minha posição. Né? Eu acho que nós devíamos estar preocupados em recuperar aquela área. E não fazer a expansão urbana as possibilidades da cidade de enfrentar as mudanças climáticas. Eu digo isso, gente, porque há uma mudança de paradigma. Nós deveríamos estar preocupados com isso. As coisas mudaram, os acontecimentos extremados do ponto de vista climático estão afetando o mundo e podem afetar a nossa cidade. Isso deveria ter gerado um alerta a todos. Né? E não, agora eu vou dizer assim, os parâmetros do PITS são melhores que os parâmetros de outros projetos urbanísticos da cidade. É verdade, mas olha o que está acontecendo no mundo e que pode acontecer no Brasil, que já está acontecendo no Brasil. Era preciso uma mudança de paradigma e não a diminuição, assim, a atenuação dos problemas. Então, eu queria deixar essa minha posição. Para terminar, eu queria dizer o seguinte: o movimento, de qualquer forma, fez um esforço grande de sistematizar propostas e emendas que podem melhorar o projeto, diminuir os impactos desse projeto. É um esforço. Vamos dizer assim, a ideia que prevalece no movimento é a retirada do projeto em ponto final. Retira! Diante de uma posição já clara do governo de que o projeto vai ser votado em ponto final, o movimento fez um esforço de modificação e de emendas. Então seria fundamental que o governo abrisse um canal direto de diálogo com o movimento para que o projeto seja aprovado, seja votado, depois desse entendimento a partir dessas propostas que foram apresentadas. Então eu deixo aqui meu apelo para que o governo abra esse canal imediatamente de diálogo, para que o projeto só volte à pauta depois desse processo intenso de diálogo e de debate com o movimento. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu vou passar a palavra depois passar a palavra para os eleitores também. Perfeito? Bem, cumprimentar o presidente da audiência, vereador Naldo Salvetti, os secretários presentes na mesa, os vereadores aqui presentes, os dois reitores, o professor Germano, também Tom Zé, pessoal do movimento que trouxe as emendas. Primeiro um esclarecimento, vereadora. O projeto não está na pauta. Ele foi protocolado, ele está tramitando na casa segundo o regimento interno e o presidente não tem o poder de obstar uma tramitação, a menos que o projeto apresente vício de iniciativa ou esteja adequadamente instruído. Assim como só o autor do projeto é que pode solicitar a retirada. Assim como não teria poder de obstar na pauta, sim, mas eu não posso, um projeto de iniciativa da vereadora, eu não posso, porque eu não sou contra, retirar. O projeto está adequadamente instruído, ele está tramitando, não está na pauta ainda para votação. E para entrar na pauta, não depende só da vontade do vereador, assim como a retirada da pauta. Eu quero dizer, eu fiquei também, estou satisfeito com essa audiência pública, que ela está sendo feita de forma facultativa, não havia necessidade da gente fazer essa segunda audiência. Mas isso foi combinado na primeira. A primeira audiência pública foram feitas uma série de questionamentos que na ocasião não foram adequadamente respondidos. E o conjunto de emendas, inclusive, que eu quero cumprimentar aí quem elaborou as emendas, inclusive essas emendas avançam no sentido de dar respostas a algumas dúvidas e indagações feitas na primeira audiência pública, inclusive com relação à questão da possibilidade de desenvolvimento de empreendimentos habitacionais de interesse social, permitindo inclusive que a Coab possa fazer os seus projetos na área. Eu também via como uma contradição, já que a gente tem uma lei que permite empreendimentos habitacionais de interesse social na cidade inteira e não poderia excluir da área do PITS. Mas eu queria que, na sequência, a mesa pudesse falar. Primeiro, esclareceu a solicitação
da vereadora Mariana Conte. Algumas questões que às vezes surgem sempre. Esse projeto, ele realmente avança na expansão urbana? Que isso ficasse claro, mais uma vez. E do ponto de vista da preocupação ambiental, esse projeto, ele vai provocar essa tragédia ambiental como tão... Nós aqui somos coreanas! Por favor! Não me cansa assim, por favor! Obrigado, vereador. Negacionista! Você mora em Marte? Negacionista! Não precisa nem ser especialista! Hello! Os leitores falarem, ó, gentileza, só para a gente. Hello! A gente tá indo bem, eu acho que, né? Vamos continuar assim. Então, bom dia Eu vi aos baboseira. vereadores, ao presidente da Câmara de Vereadores Conselho, o vereador que preside a sessão, bom dia a todos os secretários, né, os que estão aí ocupando a mesa principal, e a Adriana que está aqui, aos vereadores, né, da plateia, aos meus companheiros aqui de Conselho de Vice, a todas as pessoas que estão aí participando da audiência. Eu gostaria de falar aqui na qualidade de reitor do Unicamp e também de presidente do Conselho do RITS e da forma como a gente enxerga isso. Quer dizer, hoje em dia eu não acredito muito na possibilidade do nosso país, da nossa região, se desenvolver sem muita ciência, tecnologia e inovação. Isso é uma fala que pode estar de alguma forma na boca de muita gente, mas ela está principalmente na boca do governo federal, né? Se a gente pensar o que é a nova indústria Brasil e como relacionar isso com desafios que são extremamente importantes para o Brasil de hoje, como transição energética, enfrentamento da crise climática. Nós temos nesse país o maior programa social que existe no mundo, que é o Sistema Único de Saúde. E esse sistema padece de uma grande dificuldade, que são os seus custos. E é nos marcos do RITS hoje que tem uma das mais importantes iniciativas, por exemplo, para tratar câncer, para tratar oncologia, num convênio que está em andamento entre o CNPq, onde a gente tem o maior equipamento de física de partículas ao sul do Equador, o anel de luz síncrono, e o setor de oncologia da Unicamp, para desenvolver um dos mais modernos tratamentos de protonterapia, que é um dos mais avançados tratamentos para a oncologia. Um momento, pessoal, deixa eu terminar de falar aqui um pouquinho com vocês. A gente ouviu isso, a gente ouviu isso. E isso está como um desenvolvimento que pode ser feito unindo a ação, por exemplo, de dois órgãos. Um órgão do governo federal e uma universidade que está ligado ao financiamento do governo estadual. Vamos cuidar do que é teu! Unicamp! Eu sou o reitor da Unicamp. Vamos morar, ali! Eu não sei se é possível continuar aqui. Não, continuar! Ué, mas o senhor não veio numa audiência? Então não continua, pronto, não vai fazer falta. A gente já ouviu 10 vezes isso aí. Gostaria então de falar mais algumas iniciativas. Ai, eu fico bravinho. Né? No espaço da Unicamp, a primeira medida A bola que não a está gente comigo, eu tomou não jogo mais. e está em andamento é a recuperação Me dos corredores ecológicos e das fontes de Diminui água, o ego, meu. e usando recursos do próprio orçamento da universidade. Vai morrer, vai pro mesmo lugar que todo mundo. A Unicamp tem uma ação de inovação bastante expressiva,
Uma delas é o Inova Ninguém melhor que Jovem. ninguém. Gostaria até de citar aqui quem ganhou o Inova Jovem no ano passado. Foi uma equipe de 4 meninas. Isso é PIDS? Posso falar um pouco sobre inovação? Não, é o PIDS e o HITS aqui. Vamos ser objetivo. Estou falando aqui na Por Câmara de favor, pessoal, deixa eu terminar, por gentileza. Foca. Está associado ao desenvolvimento de uma pulseira para mães surdas que estavam perdendo guarda de seus bebês. Isso é inovação. Isso é inovação. Amigo, qual é o foco aqui? Por gentileza. Uma das formas como Por a gente vai gentileza, ocupar também pedimos. a nossa área de inovação associada à Fazenda Argentina é construir uma usina agrofotovoltaica que compatibiliza a produção de energia renovável com uso para a produção agrícola, com uso para a produção de hidrogênio verde, que é uma grande oportunidade para o nosso país, e isso preservando a natureza, né? Se falou muito aqui de mudanças climáticas, mas eu não sei se as pessoas sabem que uma ação conjunta com a Agência Metropolitana da região de Campinas está sendo instalado um radar meteorológico para eventos extremos no espaço da Unicamp, né? Eu gostaria de falar mais uma coisa. Eu acho que o HITS é uma mudança de paradigma. E o PIDS? Compatibilizar inovação com preservação ambiental e com inclusão. É muito complicado a gente imaginar isso. Eu tenho vários companheiros de fala nisso. É muito difícil compatibilizar justiça, desenvolvimento social sem inovação. Isso não tem futuro, não tem futuro em nenhum país do mundo. Se a gente olhar para as outras economias que têm acelerado o desenvolvimento hoje e conseguem resolver os seus problemas de setores vulneráveis, é isso que a gente deve estar pensando. E quem dá exemplo para isso não sou eu. Vou citar 2 nomes de ministros do governo federal que fazem isso. A ministra Nízia Trindade, do SUS, que quer desenvolver um complexo industrial de saúde, e com certeza a ministra Luciana Santos, que quer transformar ciência e tecnologia em algo que faça inclusão. Fora desse contexto, é muito difícil a gente imaginar a participação com o potencial que essa cidade tem para gerar inovação e inclusão. Se há um lugar que nesse país a gente pode fazer isso, que é fazer a inovação servir à sociedade, servir à inclusão, servir aos mais vulneráveis, esse lugar é a cidade de Campinas. E me orgulho de dizer, se há uma universidade que é capaz de fazer isso, essa universidade é a Universidade Estadual de Campinas. E não fará isso sozinha, fará tendo parceria com esse conjunto de instituições de pesquisa que se aglomeram naquela região em torno da Unicamp. É essa ação conjunta que permite a gente superar. Fizemos isso em várias áreas da tecnologia brasileira. Infelizmente, não fizemos isso ainda no setor industrial. A indústria é o setor que mais contribui para o crescimento da renda. Sabe qual é a indústria no Brasil hoje? Quanto de PIB ela é? 12%. Ela foi 30%. Não conseguiremos avançar na inclusão nesse país se não retomarmos o desenvolvimento industrial. E temos chance de fazer isso hoje em torno de questões ambientais, em torno de questões sociais, de justiça e de sustentabilidade. A gente devia pensar nisso antes de evitar que o desenvolvimento seja também um desenvolvimento inclusivo e sustentável. Agradeço. Se a Unicamp se associa ao PIDS, é contraditório a defesa ambiental. Ali não é distrito industrial. Professor, O Ciro não tem nem esgoto. PIDS não.
momento aí, pessoal. Vamos terminar. Né? Não, até meio-dia. E a gente não vai falar? Se a gente não participar aqui, não Tá vai. com fome? Eu tenho bolachinha Vou aqui. ficar preocupado. E a gente não vai falar? Por favor, só deixa ele ter para voltar para a mesa aqui. A gente não vai falar? Cumprimentar o vereador Salberto, que coordena essa sessão de hoje, sua pessoa, os demais vereadores e vereadoras presentes nessa reunião, cumprimentar o presidente da casa, o vereador Lucílio, cumprimentar os secretários e secretárias aqui presentes, cumprimentar a toda a sociedade civil que está aqui presente para discutir e buscar efetivamente a construção de uma proposta que seria interessante no contexto daquela área que é objeto, né, do PITS. Eu só quero registrar, como reitor da PUC, que nós estamos vivendo nesse momento aquilo que muitas vezes temos observado no país afora, que é a experiência democrática. Então, na experiência democrática, o que nós temos sempre é a construção dos espaços democráticos como nós temos, que é o caso do legislativo, em qualquer esfera, municipal, estadual, federal, é o espaço onde se tem que qualificar a discussão com propostas sérias que venham a contribuir com os objetos que são objetos, no caso específico aqui da Câmara Municipal, objeto de legislação municipal. Então, eu cheguei um pouco atrasado, porque me disseram que a audiência começaria às 10, cheguei 5 para as 10, junto com a vereadora Guida, vereadora, mas a notícia era às 10, e quando cheguei já estava sendo apresentadas as emendas, creio, construídas pela sociedade civil, e aqui não quero vincular a um movimento específico, mas a sociedade civil da cidade de Campinas. E penso que o que está ali sendo proposto é objeto de reflexão e estudo do governo municipal. Acho que, ao discutir a proposta, certamente o que poderá ser incorporado na lei será no sentido de qualificar ainda mais esse processo. Então, para a PUC Campinas, eu digo que desde 2018 tenho participado na construção do RIDS e mais recentemente na discussão do PIDES. Eu entendo que o momento que nós estamos vivendo é um momento muito importante, não só para a construção do PIDES, mas para a construção na cidade de Campinas, como exemplo para o país de um novo distrito inteligente. Eu fico muito sentido porque o governo de São Paulo, atendendo muitas vezes procurado para colaborar com a construção do RIDS, lançou essa semana algo no âmbito da cidade de São Paulo, que é o Distrito de Inovação. E esse Distrito de Inovação é um pouco inspirado no RIDS de Campinas. E se afastou um pouco do apoio que nós gostaríamos que desse a esse projeto de Campinas. Então eu vejo que é o momento da cidade de Campinas se posicionar, com relação a esse projeto. Primeiro ao conceito, primeiro ao projeto do RIDS, e claro, aquilo que vai dar suporte urbano, que é o PIDES. E penso que é um momento significativo, por essas razões. A da vivência democrática, a capacidade que nós temos de escutar a sociedade civil e incorporar as propostas que qualificam o projeto. Eu queria agradecer a todos pelo trabalho e por aquilo que está sendo apresentado aqui hoje para qualificar o projeto. Obrigado, professor. Tá, mais rapidinho, então, por favor. Nós não vamos falar? Não é audiência Não vou pública? fazer uma fala de conteúdo, reiterar aqui o que já foi dito, é para especificar a proposta de encaminhamento que eu fiz com relação ao vereador Luiz Carlos Rossini. Vereador, a presidência tem o controle da pauta. A pauta é definida pela presidência, é um procedimento regimental aqui da casa. A minha solicitação, nesse documento que protocolei, pede que a presidência exija, inclusive, que o governo apresente
os estudos técnicos sobre a questão, levando em consideração a emergência climática e uma série de especificações que estão descritas no documento, não vou me ater aqui. A minha solicitação aqui é que a gente tenha o compromisso da presidência que esse projeto não vai ser pautado até que tudo isso seja apresentado, que isso tudo seja analisado e que, inclusive, as emendas apresentadas pelo movimento sejam analisadas. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos um procedimento aqui na casa que é as emendas são apresentadas, o conteúdo é apresentado, você tem parecer verbal das comissões, no momento da tramitação se derruba e se aprova. E esse projeto tem uma importância porque implica no uso urbano, enfim, até dialogando com o que o vereador colocou. Esse projeto de lei de ocupação do solo legaliza o uso urbano numa área rural, no momento de emergência climática, e tem uma série de lacunas que já foram apresentadas aqui. Para suprir essas lacunas, estou solicitando o compromisso da presidência que esse projeto não seja pautado até que a gente possa ter essas questões esclarecidas, até que a gente possa ter uma avaliação concreta, científica, não referendando o negacionismo científico, e que a gente possa ter análise detida dessas emendas. Obrigado, vereador. Eu quero passar a palavra aqui para a secretária Carolina. Carol. Nós não vamos falar? Não é audiência pública? O público fica quieto? Não, mas tem mais gente querendo falar. Não, então não é audiência pública. Não, desculpa. Eu abri primeiro a população e falei que o pessoal queria falar. E foi lá, eu esperei terminar a pauta deles. Respeitei. Mas não falou todo e tava mundo. Lá. Agora. Não falou todo mundo. Eu sinto muito. Então isso não é uma audiência pública. Vamos lá. Isso é uma coisa que só tem um lado. Uma colocação muito importante. Obrigada à presença da universidade. Tá errado. Professor Germano, fórum também. Né, a Adriana que assumir, né, a Secretaria de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação, que vem exercendo um papel também muito importante junto com a Secretaria de Urbanismo e Planejamento e a Secretaria de Finanças e Jurídico na fomentação desse projeto de lei. Eu queria parabenizar a comissão que fez, Gilberto, todas essas emendas. Você quer que eu suspenda? Posso? Bom, então eu gostaria só de parabenizar Gilberto, Romão, que vocês acho que contribuíram com esse importante relatório, toda essa comissão. O doutor Panuto, inclusive, vai retratar e reforçar isso. Eu acho que é importante essa contribuição chegar ao Poder Executivo. Nós temos algumas emendas a serem colocadas em razão da última audiência aqui, inclusive a questão da habitação popular de interesse social, a questão de empreendimentos, a questão da outorga onerosa, a questão do parque linear, tá? A questão de diminuir essa verticalização e esse adensamento. Então, aqui quero fazer um registro nessa audiência, que esses pontos importantes colocados na audiência pública na primeira estão sendo revistos pelo Poder Executivo e que nós vamos também fazer a propostas de emenda discutida, inclusive com a nossa equipe técnica. Então, é importante esse trabalho que foi feito, essas 28 emendas colocadas pelo movimento, muitas delas a gente vê com muita coerência, muita prudência, muitas reforçam, inclusive, algo que nós estávamos querendo trazer no projeto de lei e complementa os artigos e incisos, às vezes de uma outra forma, deixando mais transparente e claro, qualificando cada vez mais o nosso projeto de lei. Então, a gente vê com bons olhos, nós vamos internalizar essas propostas, discutir, e se possível o Poder Executivo vai sim fazer suas emendas, levando em grande consideração essas contribuições hoje colocadas na audiência. Tá? Então, esse é o nosso registro aqui. Passa a palavra ao Marcelo Convitinho. O secretário pediu, então, eu vou abrir a palavra para 2 minutos, hein? Eu vou cortar o microfone. Calma! Senão eu vou abrir, a pedido dos vereadores. A Guida Calixto. Calma, meu, você tem que ser mais calmo, sabe? Quem quiser, tem lá 2 minutos para falar. Fica nervosinho aí, meu. Quem fica nervosinho? Quem tem medo de nervosinho? Bom dia. Bom dia a todas, bom dia aos movimentos sociais.
Bom dia aos vereadores, senhor Vicente, bom dia às universidades. Queria cumprimentar o nosso reitor, eu sou representante da Associação Docente da Unicamp. Nome, por gentileza. Silvia Cristina Franco Amaral. Tá? Então eu vim aqui para manifestar, né, que para nós, dentro da comunidade científica da Unicamp, não é consenso, né, assinar embaixo desse projeto que fiz. Tá? A Unicamp manifestou-se contrariamente ao PL 3/2024, com base em um parecer técnico emitido pelo CONDEMA. Né? Nós temos um representante da Unicamp no CONDEMA, nós temos um representante da comunidade científica no CONDEMA. Tá? Em que indica a rejeição do PIDs devido a uma série de irregularidades, entre as quais a inexistência de um plano de macro-drenagem previsto no Plano Diretor de 1996. A negligência do princípio da função social da propriedade, assegurado pela Constituição Federal e regulamentado pelo Estatuto das Cidades. Ademais, a Unicamp acompanhou e contribuiu para a realização das discussões sobre o PIDs, tendo inclusive produzido vários documentos nos quais evidenciam os impactos e riscos do projeto para a cidade de Campinas. O PIDs não é condição, senhores reitores, para a implementação do RIDs. Sob pena de legitimar um projeto que venha a favorecer exclusivamente a expropriação e especulação imobiliária, apoiada por uma lei de zoneamento que, diante do contexto da emergência climática, deveria ser urgentemente revogada. Tá? Seja esclarecido isso. Esse nosso ofício foi entregue à nossa reitoria e nós fizemos ainda uma moção de repúdio. E queria dizer para vocês que eu sou gaúcha e, infelizmente, a gente não está vendo o que está acontecendo. Estava em uma missão em Portugal quando a cidade de Valência também foi inundada e nós temos sim, e vamos parar de negar que nós temos uma emergência climática e Barão tem sido constantemente inundada por qualquer garoa. Obrigado. Próximo. As pessoas que estão fora, o nome só se apresenta, por favor. Tudo bem, vereador Wagner Romão, de Barão Geraldo, vereador eleito. Estou aqui muito ansioso para estar nessa casa a partir do 1º de janeiro. Queria me dirigir tanto ao presidente Rossini, como também ao vereador Arnaldo Salvetti, também ao governo. Nós, lá em Barão Geraldo, desde o primeiro momento em que soubemos da iniciativa do PIDs, tivemos muita participação, muita mobilização para, como disse o Gil aqui, sempre nos colocamos contrários a esse projeto, na sua essência, mas nós nunca deixamos de buscar minimizar os danos que o PIDs, se for aprovado como está aprovado, como está colocado nesse PL agora, poderá causar para Barão Geraldo e para a cidade de Campinas. Nós vamos ter que discutir o plano diretor a partir da próxima legislatura, que já vem sendo discutido. A minha posição aqui na audiência pública, na primeira audiência pública, foi essa, de que nós não podemos pensar a cidade de Campinas em fragmentos, e o que o PIDs está sendo, e esse debate do PIDs é fragmentar a cidade de Campinas. O vereador Gustavo colocou a questão dos vazios urbanos, a gente devia estar pensando na cidade de uma maneira mais ampla e não dessa maneira fragmentada como é aquele polo específico lá em Barão Geraldo. Então, eu queria aqui fazer uma proposta muito concreta, que está de acordo também com a emenda 1, que eu acho que é a mais importante que foi apresentada aqui, que está relacionada justamente ao Conselho de Gestão do PIDs, com participação da sociedade civil, com controle social, para que a sociedade possa, enfim, dar conta de todos os problemas que certamente vão acontecer com a implementação do PIDs, caso for aprovado aqui pela Câmara. Nós temos, presidente, muito pouco tempo, nesse ano de 2024, para fazer a discussão devidamente, de todas as emendas que foram apresentadas aqui. Eu tenho certeza que o governo vai ter dificuldade também nesse prazo tão exíguo de trabalhar essas questões. Então é importante que a gente possa fazer essa discussão novamente lá em fevereiro,
para que o governo possa dar conta de dialogar com a sociedade civil, dialogar com os companheiros e companheiras, né, que de maneira coletiva propuseram essas emendas. Então eu queria aqui uma sinalização, né, de que dessa casa, do presidente Rossini, que não vai faltar esse projeto esse ano e que a gente possa ter tempo para poder dialogar, para poder reforçar, para poder, enfim, minimizar os danos que o PIDES vai levar a Barão Geraldo e a Campinas. Obrigado. Ninguém pediu nada. Bom dia, meu nome é Alexandre, sou cidadão de Campinas. Sou morador do Bosque das Palmeiras, que é uma das regiões mais diretamente afetadas se esse projeto for implementado. A gente, olhando o projeto, participando das discussões, a gente vê que existe um direcionamento, existe um estofo cultural que embasa esse projeto e que embasa uma visão de sociedade que a gente tem, que é baseada numa noção de progresso, desenvolvimento, que foi muito consolidada aí durante o tempo, durante principalmente o século XX. Mesmo esse termo, sustentabilidade, é uma palavra que vem sendo usada, né, muito reiteradamente, pelo menos desde a década de 90, 80, até antes. Né? O que melhorou a gente insistir, né, o que melhorou na nossa questão da relação nossa com a Terra? A gente viu que ele não melhorou. O professor Luiz Marques, ele escreveu um livro, lançado, se não me engano, no ano passado, dizendo que estamos no decênio definitivo. É a nossa última oportunidade da gente fazer uma mudança de paradigma. E é isso que eu venho fazer aqui, um apelo para que a gente mude esse paradigma do desenvolvimento para, como diz Nego Bispo, para envolvimento. A gente precisa se conectar com a nossa mãe terra. Então, me parece que, ao invés, né, da gente discutir um projeto como o PIDES, essa casa aqui poderia estar discutindo um estatuto dos direitos da Mãe Terra em Campinas, por exemplo. Não é possível a gente fugir dessa questão. Vamos aproveitar que, por exemplo, a universidade se abriu muito recentemente, acho que tardiamente, aos saberes indígenas, aos saberes ancestrais, aos saberes originários. São pessoas que têm uma relação que a gente precisa olhar para isso, a gente precisa se conectar à terra. Na tese do ex-prefeito Toninho, né, ele falou que aquela região é uma região onde Campinas começou a se desenvolver economicamente, é uma região riquíssima, onde a terra é riquíssima. Então a gente, ao invés de a gente pensar em projetos, por exemplo, de agrofloresta, para aquela região, a gente pensa em impermeabilização. Gente, isso é antigo. Vamos botar isso nas coisas, na caixinha de coisas do século XX, trancar e jogar a chave no fundo do oceano. A gente precisa mudar de paradigma. Por favor.